Olá galera, como vai? Vamos a mais uma aula do canal Tio P. Eu sou o professor Pedro Alves. Hoje vamos falar sobre estatística, né? Medida de dispersão, especificamente vamos tratar de variância, né? Sabemos que a estatística tem uns dados que não são reais, né? São os dados aproximados, então são dados que aproximam da realidade. Então, a estatística é um conteúdo muito grande, então precisamos dividir esse conteúdo em partes para ficar melhor o entendimento do conteúdo. Então vamos lá, hoje vamos falar de medida de dispersão, né? Variância mais especificamente. Então, o que são medidas de dispersão dentro da estatística? Medida de dispersão, gente, vai falar o quê? As medidas de dispersão servem para avaliar o quanto os dados de uma amostra são semelhantes, ou seja, quanto esses dados estão próximos um do outro, né? Ou seja, ele vai descrever, então, o quanto esses dados distam do valor central. Temos um valor de tendência central, né? Então, esses dados, quanto é que eles vão oscilar aí em torno desse valor central. Então, é isso que nos dá a medida de dispersão. Na estatística, você tem um dado central, como temos a média, a moda, a mediana, que são dados centrais, né? E temos as medidas de dispersão, que vai ver quanto esses dados variam em torno dessa unidade aí central. Então, dentro das medidas de dispersão, nós temos a amplitude total, o coeficiente de variação, o desvio padrão e a variância, que é a nossa aula de hoje. Então, a nossa aula de hoje nós vamos tratar especificamente em variância, né? Não vamos entrar aqui em amplitude, nem coeficiente de variação, nem desvio padrão. Beleza? Isso aí vai ficar para uma outra aula. Então, vamos lá. Vamos pegar como exemplo, né? Uma tabelazinha aí de notas de dois alunos. Aluno A, aluno B. Temos aqui, ó, nota do aluno A, primeira nota 10, segunda nota 2, terceira nota 8, quarta nota 3 e a quinta nota 7. O aluno B, ó, você vê que ele tem só nota 6, ou seja, é um aluno, ó, todas as notas dele são 6. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta nota, a nota dele é 6. Então, o que nós podemos falar sobre esses dois alunos, sobre o rendimento desses dois alunos, né? Quanto eles variaram aí em termos de nota. Olhando diretamente para a tabela aqui, fica fácil. Então, eu coloquei um exemplo que seja fácil de você perceber aqui na tabela, e nós vamos perceber com números. Vamos calcular aqui a variância dos dois alunos para a gente perceber o que a variância nos diz. Então, eu quero hoje o quê? O entendimento do que é variância dentro da estatística. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vamos calcular a média desses alunos, certo? A média do aluno A é média aritmética, né? Nós sabemos que é o que? A soma de todos os dados dividido pela quantidade de dados que nós temos. Então, nós temos, ó, 10 mais 2 mais 8 mais 3 mais 7. Isso dividido por 5, né? Temos 5 dados aqui, ó, 5 notas, né? Então, vamos dividir pela quantidade de notas. Então, fazendo esta somazinha aqui, ó, 10 mais 2, 12, com 8, 20, 20 com 10 aqui, 30, né? Então, 30 dividido por 5, 6. Então, nós temos aí, ó, que a média do nosso aluno A aí, média aritmética 6. Beleza? Vamos calcular agora a média do aluno B. Então, calculando a média do aluno B, você vai ter aqui uma soma de 6, 6, né? Ou 5, 6, né? 5 notas 6. Ó. Então, são uma soma aqui de 5, 6. Então, somar 5, 6 é o mesmo que multiplicar 5 vezes 6, que dá 30, não é isso? E divide por 5 novamente, então, nossa média do aluno B também é 6. Então, analisando pelas médias, ó, não podemos falar nada das notas desses alunos, né, quanto à regularidade dos alunos. Então, não temos aqui como falar, porque a média foram iguais. Você vê, são os números em cima, ó, diferentes, embaixo tem tudo 6, mas as médias foram exatamente iguais. Então, não podemos comentar nada, né, sobre esses alunos. Então, nós precisamos agora de outro dado para poder ver a regularidade do aluno. Seja um dado que seja mais real, mais próximo. Então, esse dado é quem? A variância. Então, como calcular a variância de um conjunto de dados? Então, vamos lá. Dado um conjunto de n dados, x1, x2, x3, até xn, cuja média aritmética é dada por x barra, a variância é dada por
Então, a variância é aqui, ó, v ao quadrado, coloquei v aqui, pode ser qualquer valor, qualquer letra aqui, né? Isso aí não interessa. Então, eu coloquei v ao quadrado. Então, a variância é dado ao quadrado. Então, v ao quadrado vai ser igual à somatória de quem? Do quadrado da diferença entre cada dado menos a média aritmética desse conjunto de dados. Então, nós temos aqui xi menos x barra elevado ao quadrado, né? Dividido por n. Isso é a somatória disso aqui. Então, nós podemos desmanchar essa fórmula da seguinte maneira. Então, variância ao quadrado vai ser igual a quem? Ó? X não vai variar de 1 até n, então vai ter x1 menos x barra ao quadrado mais x2 menos x barra ao quadrado mais xn menos x barra ao quadrado. Tudo dividido por n, que é o que? A quantidade de dados que nós temos. Certo? Então, voltando lá para a nossa questão. Ó. Então, aí nosso quadro aí de questões. Então, aluno A, aluno B. Então, vamos calcular a variância desses alunos para ver o quanto eles variam, certo? Quem tem mais regularidade ou não. Então, vamos lá. A média de A, nós sabemos que é 6, já calculamos, né? E também a média de B, que também é 6. Então, as médias foram iguais. Então, vamos lá. A nossa fórmula de variância é essa daí, né? Então, ó, x menos x barra que a gente viu aí. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos substituir nossos valores aqui, ó, na nossa fórmulazinha. Então, nós temos x1 é quem? 10, x2 é 2, x3 é 8, x4 é 3 e x5 é 7. Então, substituindo nossos valores, nós vamos ter a seguinte equação. 10 menos 6 ao quadrado, mais 2 menos 6 ao quadrado, mais 8 menos 6 ao quadrado, mais 3 menos 6 ao quadrado, mais 7 menos 6 ao quadrado. Então, observe que tudo é diferença de quadrado. Então, o que a gente já pode concluir aqui? Ó? Que nossa variância nunca vai ser um número negativo, né? Nós vamos ter sempre aqui soma. Ó. Quando você tirar o quadrado aqui, está elevado ao quadrado, então vai ser sempre um número positivo. Então, vamos lá. Fazendo nossas continhas aí, eu vou ter o quê? Ó? 10 menos 6 dá 4. 4 ao quadrado dá 16, mais 2 menos 6 dá menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16 também. Mais 8 menos 6 dá 2, ao quadrado dá 4. 3 menos 6 dá menos 3 ao quadrado dá 9. E 7 menos 6 dá 1, ao quadrado dá 1 mesmo. Então, somando tudo, né? 16 com 16, 32. 36 com 10 aqui, 46. 46 dividido por 5, nós temos aí 9,2. Então, a variância do aluno A é 9,2, certo? Então, vamos agora calcular a variância do aluno B. Então, a variância do aluno B, a gente faz o mesmo processo, né? Substitui nossos valores, nós vamos ter aqui, ó, como todas as notas dele são 6, vai ser sempre 6 menos 6, 6 menos 6, porque a nota do aluno é igual à média. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter aqui uma soma de 5 zeros, não é? Porque ó, 6 menos 6, 0 ao quadrado é 0. Então, todas as parcelas aí são 0. Então, nós vamos ficar com 0 mais 0 mais 0. Então, isso dá 0 sobre 5, que dá 0. Então, a variância do aluno B é 0. Então, o que a gente pode concluir aí? Ó? Que o aluno A teve uma variabilidade, né, certo? De 9,2 em torno da média dele, né? Em torno da média. Ó. Só que, o que você pode estranhar aqui? Professor, isso aqui está elevado ao quadrado, mas as notas do aluno não estão elevadas ao quadrado. Como a gente vai fazer esta comparação aqui, né? Saber que ele está variando 9,2. Na verdade, a variância ela vai servir para você calcular o desvio padrão, que é quem se aproxima disso aqui. Ou seja, se você calcular o desvio padrão, que nada mais é do que a raiz quadrada disso aqui, né? Você vai ter aproximadamente 3. Então, o desvio padrão das notas do aluno A, ele está variando aí, né? Tá de 3, aproximadamente de 3 pontos em torno do valor central, certo? Mas isso fica para a próxima aula. Então, o que a gente conclui aí? Ó? É fácil notar que o conjunto de notas do aluno B é mais homogêneo que o conjunto de notas do aluno A.
né? Isso é muito fácil de ver, que a gente viu logo no começo, mostrei para vocês. Então dá para ver perfeitamente aqui. O aluno B é um aluno mais homogêneo, ou seja, mais regular. Ele tirou sempre 6. Enquanto que o aluno A é um aluno mais irregular, né? Ele tem aqui uma variação aqui, ó, de notas, certo? Então, chamando de variabilidade ou medidas de variação, a maior ou menor diversificação dos valores de uma variável em torno de um valor de tendência central, tomando como ponto de comparação, né, podemos dizer que o conjunto B apresenta uma variabilidade nula. Então, ele não variou nada, a variação dele foi zero. Então, ele tem uma variabilidade nula. É um aluno mais regular. Então, para concluir aí a nossa aula, então, tem a avaliação da nossa aula. A primeira questão é o seguinte: o treinador da equipe de atletismo do Brasil quer saber entre 3 atletas de alto rendimento qual deles é o mais regular. Para isso, montou uma tabela com os 3 saltos em centímetros de cada um. Então, está aqui uma tabelazinha. O que você vai fazer? Você vai calcular, certo? Você calculando a média aqui, não vai dizer nada qual desses atletas são mais regular. E você vê que os dados estão muito próximos. Não dá para saber aqui, ó, qual desses atletas tem os saltos mais regulares. Então, você vai calcular aí, ó, a variância para poder descobrir qual atleta mais regular, beleza? E a outra questão é: uma cerâmica do Vale do Açu fabrica tijolos de acordo com a norma de um grande cliente. A norma estabelece que os tijolos devem suportar, no mínimo, uma força de compressão média de 10 kg por centímetro quadrado e que a variância não deve ser superior a 5% da média. Num ensaio realizado em um lote de tijolos pelo engenheiro de qualidade do cliente, foram registrados os seguintes dados de amostra de 6 tijolos para a sua resistência à compressão em quilogramas por centímetro quadrado. Então está aqui, ó, os dados, né, 12, 11, 10, 9, 8,5 e 11,5. Então, nessas condições, o engenheiro aprovará ou reprovará o lote de tijolos. Então, o que você tem que fazer? Calcular a variância desses dados, né? E comparar aqui, ó, com 5% da média. Então, aí dá para vocês desenrolarem. Então, é o nosso conteúdo, né, para a próxima aula, a gente corrigir essas questões, né? Valendo aí a avaliação da aula de hoje. Ok? Muito bem, galera. Obrigado. Espero que a aula tenha ajudado. Até a próxima aula do canal Tio P. Ok?